Olá, seja muito bem-vindo ao Ser Direito Debate. Hoje a gente fala sobre direito civil e quem vai explicar tudo é o professor Gesualdo Júnior, que esteve conosco durante a semana do curso do Saber Direito. Professor, seja muito bem-vindo ao debate. Obrigado, Mariana. O prazer é todo meu. Como é que foi essa semana aqui na TV Justiça dando as aulas? Foram 5 aulas, né? Um conteúdo bastante extenso. Foi muito legal, uma experiência única, experiência ímpar, gostei demais. Foi realmente muito prazeroso poder debater direitos da personalidade ao longo desses 5 encontros nossos aqui. Professor, e na conversa aqui nos bastidores, você me disse que formou muito novo, com 20 anos, e nessa idade já sabia que queria o direito. Me conta um pouquinho desse bastidor da sua vida. Na verdade, o direito veio por exclusão. Eu não queria algumas coisas e acabou sobrando o direito como sendo opção de exclusão, como opção de exceção. Meu pai era da área jurídica, meu pai era delegado de polícia, de certa forma influenciou. E então, na época, eu sou de Assis, sou do interior de São Paulo, nós não tínhamos nem faculdade de direito na cidade ainda. A faculdade mais próxima era em Marília. E eu me deslocava todo dia para Marília, viajava e acabei fazendo a faculdade. E me formando lá com 20 anos, eu já estava formado. E nunca tive a intenção, por exemplo, de dar aula, nunca me passou pela cabeça ser professor, até porque os professores que eu tinha pouco me estimulavam quanto à docência, as coisas foram acontecendo naturalmente. E você comentou do seu pai, nem na área penal você teve interesse, não gostou da área penal? Não, ele como delegado era uma tarefa que ele gostava muito, né? Uma atividade que ele desempenhou com muito amor, com muita paixão, mas pouco reconhecido, infelizmente, e ele também nunca me incentivou a segui-la. Embora ele fosse tão apaixonado por aquilo que ele fazia, ele nunca me deu nenhum tipo de incentivo, sempre dizia, vá, enverede para o outro lado, busque outros concursos ou quem sabe a própria advocacia. E foi aonde eu realmente caminhei, pela advocacia. Falar em concurso, né? O concurso não foi a sua opção número 1, então. Hoje você advoga? Sim, meu escritório é em Assis, eu tenho alguns outros escritórios satélites também, e a gente advoga de forma bastante intensa, né? O carro-chefe nosso é a advocacia, mas a gente também dá aula de vários assuntos, porque é a paixão, né? A docência, a academia é arraigada na paixão da gente e eu gosto demais. E experiência fora, professor, você teve também? Foi buscar outras culturas, talvez? Sim, quando eu terminei a graduação, logo na sequência eu já fiz uma pós-graduação na área de Direito Contratual, uma pós-graduação lato sensu. Aí fiz uma segunda pós-graduação em Relações Sociais, também no Brasil, mas uma terceira pós-graduação daí em Buenos Aires. Fui até a Universidade de Buenos Aires, fiz uma pós-graduação lá, que eles vão chamar lá de doutorado, que para a gente não tem a mesma valia, mas foi uma experiência muito legal. Conheci professores fabulosos, como Ricardo Rabinovich, Ricardo Lorenzetti, professores de realmente destaque, né? Aprendi muito. Esse direito comparado, o estudo do direito comparado, em especial do direito civil, foi muito primoroso, foi muito interessante. Era isso que eu ia te perguntar. Em relação ao direito comparado, quais são as principais diferenças que a gente pode ver no dia a dia prático mesmo, entre aqui e Buenos Aires? O direito civil nosso, aliás, o Código Civil deles é uma influência do nosso projeto do Teixeira de Freitas, então as diferenças são muito pontuais. Por exemplo, quanto à aquisição da propriedade, ao passo que na nossa se existe o registro da escritura pública, lá só com a escritura pública já se tem a propriedade. Eu fiz também um trabalho, um estudo, comparando o Código de Defesa do Consumidor nosso com os países do Mercosul. E embora o nosso seja o mais antigo, é o mais avançado das legislações. É a legislação de maior destaque, né? Aí eu encerro esse ciclo de pós-graduação lato sensu. Aí eu fiz o mestrado e o doutorado em Direito Constitucional. E depois eu terminei meu pós-doutorado na Universidade de Coimbra. E essa foi uma experiência única. A Universidade de Coimbra, a segunda universidade mais antiga da Europa, é uma universidade que por si só já é atraente, e saber de toda a história que tem por detrás dessa universidade, né, toda a história secular que tem por detrás dela, foi uma experiência realmente interessante. E aí sim, né, eu acho que uma cultura diferente da nossa, um conceito diferente da nossa realidade da América do Sul, né, dessa realidade europeia, de que acima da Constituição de cada país eles vão ter a Constituição Europeia, que acima do tribunal de cada país eles vão ter o Tribunal Europeu, o Parlamento Europeu. Isso é uma realidade toda diferente, totalmente diferente, né? Perspectiva totalmente diferente. É muito curioso imaginar que quando lá no Parlamento Europeu, em Bruxelas, eles fazem uma diretiva, isso vale para toda a Europa. É como se fosse um país único com uma Constituição soberana. Guardadas as proporções, é como se aqui na América do Sul nós tivéssemos o Brasil, a sua Constituição brasileira, que demandaria respeito à Constituição da América do Sul, se nós fôssemos essa comunidade unificada como eles são, né? E é realmente diferenciado. O mesmo juiz, quando faz uma análise da constitucionalidade de uma lei
por exemplo, em Portugal, ele tem que analisar pelo viés da Constituição portuguesa e pelo viés da Constituição europeia. Difícil agradar todo mundo, não é? E vai ser muito difícil cada vez mais. Né? Não à toa, né, existe hoje um contramovimento na Europa de segregação. Está aí a Inglaterra, que fez o Brexit, outros países se movimentam no sentido de se deslocarem também, descolarem também da União Europeia. E em Portugal, embora seja muito precário esse discurso, mas já há vozes nesse sentido, né? Aqueles que defendem uma soberania mais completa de um Estado não são muito favoráveis a essa implementação de uma comunidade, né? Eu acho que no Mercosul nós estamos longe de chegar a isso, longe. Existem algumas legislações em comum que temos, sim, mas anos-luz daquilo que a Europa construiu, mas também construiu ao longo de muito tempo, ao longo de décadas. Não tem como a gente comparar também, né? Todo esse histórico. No pós-Segunda Guerra, que eles já começam essa movimentação, lá chamado Benelux, né? E depois vão implementando cada vez mais com outros países. A gente ainda caminha nisso, se é que existe o propósito dessa unificação. Algum dia, né? Perfeito. Professor, você falava da área acadêmica. Hoje você dá aula em todos os segmentos, graduação, pós-graduação. Como é que são esses alunos? São diferentes também? Totalmente. Eu dou aula na graduação, eu dou aula na pós-graduação lato sensu, na pós-graduação estrito sensu, no mestrado, e dou aula em alguns cursos preparatórios online. E são nichos totalmente diferentes. O linguajar é diferente, a acessibilidade é diferente. Imagine que eu dou aula, por exemplo, da parte geral de Direito Civil na graduação. O aluno de primeiro ano, que está vindo de um terceiro colegial. Começando ainda, né? Nem sabe se aquilo... Tem a mínima dimensão de vocabulário e é com ele que a gente vai transitar, com ele que a gente vai dialogar, né? Então tem que ser um discurso um pouco mais superficial, o conhecimento não pode ser tão aprofundado, o linguajar não pode ser tão aprofundado. E aí, no final de semana, eu tenho um mestrado para dar aula, onde ali a maioria já são profissionais formados, alguns juízes, promotores. Que demanda também uma discussão mais aprofundada. Né? Já é uma outra dimensão. Né? É uma outra... E a aula ao vivo, a aula presencial, a gente tem o feedback do aluno, né? A gente percebe como a aula transcorre, dá para dar uma descansada, que é diferente da aula de cursinho online. Ali é eu e a câmera, o tempo todo na concentração plena, exige-se muito mais. E o pior é que a gente não tem esse feedback do aluno para saber se ele está sendo, se a aula é inteligível, se ela está sendo compreendida ou não. Apesar de todas serem docência, mas são nichos totalmente diferenciados. Como também é nicho diferenciado a própria matéria. Eu, particularmente, gosto muito de direito civil, mas também leciono constitucional, que é o meu mestrado e o meu doutorado, e gosto muito de processo civil. Professor, o senhor também dá um curso de mestrado em saúde e envelhecimento na Faculdade de Medicina de Marília. É também um assunto um pouco longe do que a gente viu ao longo aqui dessa semana, né? Esse assunto também te interessa? A Faculdade de Medicina de Marília me convidou, mas para um módulo, que eles tinham um curso de bioética e de biodireito. Aí me convidaram para dar uma aula de reprodução assistida, dos limites éticos da reprodução assistida e sobre a questão do envelhecimento, que transita pela bioética e pelo biodireito, que são matérias muito novas, são ciências novas, né? E ciências que dialogam por diversos ramos do conhecimento humano. É o direito que tem que dialogar com a medicina, com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia. E desse consenso, se é que é possível que nós encontremos um consenso, é disso que nós vamos traçar as linhas mestras da bioética e do biodireito. E para mim foi muito legal, e também foi uma influência tão grande, que tanto a minha tese do doutorado quanto a do pós-doutorado caminharam por isso. Desta aula, eu acho que eu tive mais proveito do que eles próprios. Olha só que foi daí que nasceram as ideias da tese do doutorado e do pós-doutorado. Você falou também de aulas à distância, né? Na sua opinião, o tete-a-tete mesmo, o quadro, faz diferença ou o aluno que é aplicado, ele consegue tirar o mesmo proveito da aula sendo esforçado em casa? Eu acho que cada aluno vai ter o seu perfil, né? Tem aluno que tem um poder de concentração muito maior e consegue otimizar o horário. A aula online, ela tem esse ponto positivo. O cara assiste quando ele quiser, no momento em que ele estiver descansado, ao passo que a aula presencial é naquele horário que não necessariamente o cara está descansado para assistir e nem muito pertinente o assunto a ele, enfim, pode não despertar. Mas eu, particularmente, eu gosto mais de assistir a aula presencial do que a aula online. Perfeito. É um gosto pessoal. Professor, eu te peço então uma licencinha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais bate-papo aqui no Saber Direito. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta, hoje aqui com o professor em Direito Civil e pós-doutor em Direitos Humanos, Gesualdo Júnior. Professor, neste bloco a gente fala um pouquinho sobre as aulas, né, que a gente exibiu durante a semana. Você falou sobre Direito Civil, quando a gente fala de Direito Civil tem uma gama de assuntos, né, e subassuntos que vem por aí. Me conta um pouquinho como é que foi a delimitação desse curso. Nós tratamos esse curso sobre os direitos da personalidade.
Os direitos da personalidade é aqueles que fazem parte do ser, do indivíduo, que, em última análise, é uma consequência da dignidade da pessoa humana. Né? Não nos preocupamos nos direitos da personalidade com questões de índole patrimonial, posse, propriedade, embora sejam direitos bastante relevantes, ficam para o mundo do ter um outro discurso. Os direitos da personalidade, para o Código Civil, é um discurso razoavelmente novo. O nosso Código Civil agora que introduziu, o anterior de nada abordava, e ele é um reflexo também dos direitos fundamentais. Então, ele anda de braços dados com os direitos fundamentais e é nisso que eu gosto demais, porque eu sou um constitucionalista de formação acadêmica, mestrado e doutorado. Quando a gente consegue fazer esse link, né, essa constitucionalização dos direitos, essa visualização dos direitos privados à luz da Constituição, eu acho isso muito intrigante, muito legal e é muito do dia a dia. Falar de intimidade, de privacidade em épocas de internet, com certeza, em épocas de mídia social, né, faz parte do nosso cotidiano. E até para a gente deixar mais claro para quem está em casa assistindo, professor, quando a gente fala de direito de personalidade na prática, em que se aplica esse direito? Vamos dar um exemplo prático. Os direitos da personalidade, a gente pode catalogá-los como sendo aqueles direitos pessoais ou personalíssimos. E aqui a gama é infindável, até porque ele não se esgota na legislação. É possível que nós pensemos em direitos da personalidade que ainda não estão previstos na legislação. O exemplo é o chamado direito ao esquecimento, que o nosso Supremo já decidiu que algumas pessoas têm direito a serem esquecidas das mídias sociais, nos sites de pesquisa, nos contextos históricos. Né? Esse discurso nasce no direito alemão, e aqui já há casos, já precedentes nossos, analisados inclusive para o Supremo, e não existe legislação. Mas, embora não exista legislação expressa, nós podemos chegar à conclusão da existência desses direitos por questões implícitas. É o que os americanos chamam da penumbra da Constituição, das sombras da Constituição, decorrem esses direitos. Mas também falamos sobre a vida, sobre a integridade física. E quando passamos pela integridade física, vamos falar do direito ao corpo, ao direito ao corpo vivo. Posso eu dispor do meu corpo? Posso eu seccionar partes do meu corpo, como, por exemplo, as questões dos transexuais? Eles podem fazer ablação da genitália, isso é possível, juridicamente pensando. O corpo morto, qual é a destinação que alguém pode dar ao seu corpo para o depois da morte? Isso é Código Civil. São várias questões que a gente não imagina que está abarcado nessa área do direito, né? O biodireito, a gente estava falando agora há pouco sobre isso, ele está associado diretamente, então, ao direito de personalidade? A gente pode dizer isso? Não necessariamente, mas também não pode deixar de estar presente, né? Porque o biodireito, a bioética, essa expressão bioética é uma expressão que nasce na década de 70, é um neologismo que nasce na década de 70, que vem ao encontro da possibilidade de se colocar ética no desenvolvimento da biologia, ou das biociências. Mas, basicamente era isso. Era uma obra que alguém teve a rara felicidade de colocar esse nome. E a bioética, ela vai pautar os avanços da medicina, os avanços da ciência, pela ética. Então, quando a gente falar sobre questões de transexualismo, de aborto, de eugenia, reprodução assistida, essas questões do dia a dia, que o Norberto Bobbio fala que são direitos de quarta dimensão, são todas elas tratadas pela bioética. Porém, a ética é desprovida de sanção. E aí a necessidade do biodireito. Além das regras éticas, é necessário que o direito chancele essas hipóteses. Mas em que pese o biodireito ser uma disciplina, uma ciência que começa a nascer, ela ainda não é autônoma. Por exemplo, quando a gente vai falar de aborto, ainda a disciplina é Código Penal, ainda é Constituição Federal. Quando a gente fala de reprodução assistida, a disciplina ainda é direito civil. Não existe um código de bioética, um código de biodireito. Mas você acredita que ainda a gente chegue lá ou não? Já há algumas constituições que fazem menção a ela, constituições estrangeiras que fazem menção ao biodireito de forma expressa. Eu acho que a gente não precisa, até porque eu sou contra o sistema de codificação. Eu acho que as codificações são normas muito gerais, muito abstratas. Eu prefiro as técnicas de microsistemas, quando se esgota um assunto em determinada... Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que passa por disciplinas de direito material, direito processual, de direito penal, de direito administrativo, tudo dentro do mesmo catálogo de legislação. Eu acho que isso seria melhor. Mas eu não vejo uma necessidade imperiosa agora. Até porque a bioética ela é pautada em alguns princípios. E nesses princípios, voltando à sua pergunta, eles andam de mãos dadas com os direitos da personalidade. A dignidade da pessoa humana, a autonomia da vontade, a autodeterminação, a justiça. São todos princípios em comum com os direitos da personalidade, com os direitos fundamentais. E nem tem como deixar de ser diferente, né? A gente está pensando em autonomia de alguém que decide pelo seu tratamento médico. E se ele tem esse poder de autonomia, essa autonomia decorre da sua liberdade que é, em última análise, a dignidade do indivíduo. Né? Perfeito. E a gente também esbarra naquela questão antiga da eutanásia também, né, professor? Ainda tem casos disso, não existe? Também. Isso faz parte das nossas aulas. Nós tratamos aqui a diferença entre distanásia, ortotanásia, eutanásia, suicídio assistido, né?
A distanásia que é o prolongamento da vida, aquela vida que já não tem mais viabilidade. Qualidade de vida também. Qualidade, muito bem, tem também qualidade, mas que é mantida por métodos artificiais. A ortotanásia é exatamente encerrar isso, é desligar os aparelhos. E isso é possível hoje. O Conselho Federal de Medicina permite. A eutanásia já empregar meios para, vamos chamar, matar a pessoa, por relevante valor moral. Eu tenho um caso na nossa cidade, uma pessoa era acometida de câncer, que nem a morfina mais fazia efeito. Ele pede para o irmão, em grau de desespero, pelo amor de Deus, me mate, que eu não aguento mais viver. E o irmão, então, vai e o asfixia. Isso, tecnicamente, é eutanásia. Para a nossa legislação penal, isso é crime. Seria homicídio. Homicídio privilegiado, por relevante valor moral, mas homicídio é crime. Então, notem que, apesar da discussão da bioética, usamos o direito que disciplina essas questões, ainda tem uma outra visão. Afora o suicídio assistido, que para nós também seria crime. Eu não te mato, mas eu dou meios auxiliando a que você venha a se matar porque você não tem mais prazer na vida. É o consentimento da pessoa que... Perfeito. Porque o direito à vida não é necessariamente obrigação de viver. Talvez alguém tenha perdido tamanha a vontade de viver que não queira mais fazê-lo, por motivos os mais variados. E então pede ajuda para outro lhe auxiliar à morte. Para nós isso é crime. Indução, auxílio, instigação ao suicídio é crime, artigo 122 do Código Penal. Perfeito. Mas outras legislações do mundo afora permitem. É uma discussão longa. Isso que é legal do direito da bioética. Não dá para a gente pôr um ponto final, nós somos em reticências ainda, estamos construindo. E cada caso também é muito específico, né, professor? Cada tem que ser analisado também. com... Exato. Cada cultura é muito diferente. Professor, ainda nesse tema, qual então a diferença entre intimidade e privacidade? É uma linha tênue entre os dois, né? É muito tênue, mas existem diferenças que são assim significativas. No direito à intimidade, é aquilo que a Hannah Arendt chama de direito à solidão. O direito de estar só. Os americanos cunharam essa expressão, né? O direito de estar só, que aqui entre nós rendeu inclusive algumas teses de doutorado. É aquilo que eu tenho que eu não vou contar para ninguém, que eu não quero partilhar com ninguém, que eu não quero compartilhar os meus sonhos, as minhas frustrações, as minhas experiências. É o direito que eu tenho de ficar comigo. E é o direito à solitude, vai. Talvez até o direito à solidão para aqueles que são apaixonados por essa questão de ordem mais filosófica, uma ordem mais pessoal do que propriamente jurídica. Ao passo que a privacidade, ou a vida privada, é um pouquinho mais extensa. Também são segredos, também são questões de foro pessoal, mas partilhadas com algumas pessoas. Ambas gozam de proteção. Tanto a intimidade quanto a privacidade não podem ser violadas, salvo por autorizações judiciais em casos específicos. Com essas questões de redes sociais, professor? É basicamente isso. Por exemplo, eu converso, e muito cuidado para aqueles que assim fazem, né? A gente tem uma conversa no WhatsApp com um namorado, com a namorada, e acaba mandando fotos, mandando mensagens, e essas mensagens são tornadas públicas. É um momento de intimidade que se publiciza. Isso é passível de indenização. Ou mesmo grupos de WhatsApp, grupos de mídias sociais, em que as pessoas conversam determinados assuntos. Aquelas pessoas do grupo fazem parte de uma vida privada. Aquelas informações não podem ser usadas fora daquele âmbito, sob pena de violação à privacidade. Perfeito. Professora, a gente faz uma pausa então de novo, já continuamos nosso bate-papo e você não sai daí, o Saber Direito Debate volta já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje falando sobre direito civil com o professor Gesualdo Júnior. Professor, o senhor trouxe então vários livros para a gente, soube também que você escreve muito bem. É isso? Tem publicações suas aqui? Vamos começar por esse. Eu escrevo bastante, muito bem, e já vou comentar. Eu tenho algumas obras publicadas, algumas obras coletivas, algumas obras pessoais. Eu destaquei dentre elas 3 aí que eu acho de pontos referentes à nossa disciplina, à nossa matéria. Então vamos começar por esse aqui, Direito e Justiça. Esse é uma obra conjunta. É uma obra conjunta, nós participamos de um congresso ano passado em Madrid, na Universidade Complutense de Madrid, e lá nós abordamos, nesse livro, que até o título é em espanhol, nós apresentamos um trabalho que depois esse trabalho entrou para esses anais e perspassa sobre o assunto da autonomia dos incapazes. O advento do Estatuto do Deficiente fez-se necessário uma releitura sobre algumas propostas. Até onde o deficiente pode hoje gozar da sua autonomia, o que ele pode se autodeterminar, né? E a gente analisou muito a questão, por exemplo, dos tratamentos médicos. Um deficiente que tenha não o perfeito gozo das faculdades mentais, até que ponto ele pode ser o senhor de si e decidir pelos seus tratamentos, decidir pelas suas opções da vida, das suas questões de índole pessoal. Perfeito.
Um livro mais denso, então, né? Mas esses são vários artigos que também não são apenas de direito da personalidade, né? Tem outros temas no livro também. Sim. Esse aqui já fala de um tema polêmico que eu particularmente adoro, descendência genética, direitos fundamentais e princípios sociais. Esse já é seu. Então me conta um pouquinho sobre o processo aqui de escrever esse livro. Essa é a tese do doutorado, que nasce num dia, numa ideia de, tomando um banho, veio a ideia de se escrever isso. E basicamente é o seguinte, existem algumas pessoas que têm no projeto pessoal da sua vida o desejo de terem uma descendência genética, um filho genético. Eu já ouvi de várias mulheres dizendo que foram privadas desse privilégio, de que só adotar seria uma frustração a elas. Então, algumas têm que se recorrer hoje às medidas de reprodução assistida, que não são baratas, são razoavelmente caras até, e grande parcela da população está privada disso. E hoje, quando a gente fala de infertilidade e esterilidade, pelo menos 3 milhões de pessoas no país são acometidas. É 1,5% da população. É um número alto. Bastante alto. Isso é um problema sanitário. Haja vista que a infertilidade e a esterilidade fazem parte do rol de doenças, então é um problema sanitário. E o Estado deve, em última análise, prestar o serviço de saúde ao cidadão. E esse tipo de doença é facilmente tratável. O tratamento não é caro. E, fundamentalmente, o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, 226, parágrafo 7º, tem uma redação mais ou menos assim. É livre o planejamento familiar, sendo pautado na paternidade responsável, devendo o Estado assegurar os recursos científicos e econômicos para tanto. Foi da onde veio a tese. O Estado hoje, ele permite que eu tenha o planejamento familiar pela restrição da natalidade, pela contenção da natalidade. Me promove vasectomia, as esterilizações em redes de saúde. Outros remédios também disponíveis, impostos, Perfeito. né? Camisinha, enfim, os métodos contraceptivos, todos eles. Mas não me permite ter o filho. Se eu tenho aspiração a um filho genético que não posso ter em razão de alguma infertilidade, não há uma medida pública, uma política pública para isso. E é onde vem a tese. Ora, se o Estado tem que assegurar os recursos científicos e econômicos para o livre planejamento familiar, eu quero ter um filho de minha descendência genética. E porque isso não impacta o orçamento, porque isso não é caro pro serviço público, na iniciativa privada é mais caro em razão do lucro que se ofere. E você trabalha com sonho, né? O sonho de ter um filho, né? Isso não tem preço. E aí nós passamos para um segundo estágio da discussão. É possível a manipulação genética? Posso escolher o sexo do meu filho, a compleição física do meu filho, a cor dos cabelos? Posso fazer a eugenia, tanto positiva quanto negativa? A eugenia negativa é privar a prole de algumas doenças geneticamente transmissíveis, e pelo menos 80 dessas doenças podem ser evitadas pela manipulação genética, pelo menos 80. Mas também é mexer naquilo que a Maiana Zatz chama de genes fúteis, a cor do olho, a cor do cabelo, né? Isso é muito interessante, é muito complexo, e acho que não dá para a gente dizer simplesmente não pode aqui, pode ali. Sim. Até porque isso pode criar, nós já temos um abismo social muito grande. Isso vai poder criar um abismo genético muito grande. Porque aquelas pessoas que são mais ricas poderão manipular geneticamente seus filhos. Isso gerará uma disfunção entre de ordem as social proles. mesmo, Sem né? dúvida, sem dúvida. Isso vai impactar, por exemplo, em gerações futuras, na questão dos esportes. Se eu manipulo geneticamente uma criança, essa criança para nascer mais forte, com uma perspectiva diferente, com características diferentes, talvez ela se dê melhor no meio esportivo. E o abismo entre aqueles que são mais ricos e os países mais ricos, e aqueles que são mais pobres, os países mais pobres, deixarão de ser apenas econômico e passará a ser inclusive genético. É uma discussão bem complexa essa, mas vamos para o outro. O outro já fala de bioética, fala sobre limites orçamentários, que é bastante também polêmico, né, professor? Esse aqui, então, foi escrito antes ou depois do seu doutorado? Foi depois dessa tese do pós-doutorado, isso a gente já estava em Coimbra quando começamos a trabalhar com isso. Na verdade, é uma longa-manos, é uma extensão do trabalho do doutorado. Mas o trabalho do doutorado, a gente perfila o seguinte entendimento: o Estado tem que dar. E eu acho, sinceramente, que o Estado tem que dar o planejamento familiar, não a eugenia, não de forma obrigatória, mas tem que dar. E aqui nós já vamos um contraponto. O Estado tem que dar técnica de saúde, se possível, dentro de determinados elementos, de determinados requisitos. Quando a Constituição veio em 88 e determinou que o acesso à saúde é universal e gratuito, a realidade da medicina em 88 era outra. O mundo, a população brasileira era outra. Eram quase 70 a 80 milhões de pessoas a menos. Passados 30 anos, a medicina hoje é basicamente tecnológica. E isso é caro. Isso é caro. E não há reserva orçamentária para todo mundo. Assim, dentro desse livro, a gente tenta, pelo menos, estabelecer algumas prioridades de atendimento. Já que não há recursos para todo mundo,
é necessário que nós perfilemos algumas regras de prioridades. E a conclusão do trabalho é exatamente nisso. Então, a gente perfilha os campos da bioética do biodireito, né, perspassa pelos princípios dela, perspassa que isso é direito sanitário, mas que sim, há de se impor alguns limites orçamentários, porque não há recurso para todo mundo. Perfeito. E o último livro, a gente parte, então, para o Direito Civil Contemporâneo, Novos Problemas à Luz da Legalidade Constitucional. Esse já não é seu, mas é um exemplo de um livro para quem está se interessando pela área, começando. É uma sugestão de leitura. Eu fiz questão de trazer esse livro. Gosto muito do professor Gustavo Tepedino. Acho ele uma referência do direito civil brasileiro e ele é o organizador desse livro. São vários autores que trabalham com o direito civil à luz da Constituição. Sempre fazendo menção à luz da Constituição, é uma temática que eu gosto bastante. Esse livro eu sugiro a leitura, sugiro que tenham em suas bibliotecas. É um livro bastante diferente. Eu fiz questão de trazê-lo exatamente disso. Até porque não é uma obra minha, não participo dela, né? Tenho bastante tranquilidade para falar desse livro, mas é um livro que eu uso muito em pesquisas. Professor, quais outros meios de comunicação, além dos livros, a gente sabe hoje que a gente tem a internet, né, que o aluno pode buscar com segurança para ter esse conhecimento jurídico dessa área? Por exemplo, acessar o Saber Direito lá no YouTube, é uma fonte de conhecimento bastante interessante. Hoje a gente tem as videoaulas, né? Tem esses debates. E eu acho que a gente tem que ser aliado da tecnologia. Se a tecnologia nos permite alguns benefícios, que a usemos. Não há outro caminho, né, professor? Sem dúvida, né? Eu costumo dizer para aluno hoje, olha, quando antes de comprar Vademecum, por exemplo, faz um aplicativo, fica mais fácil consultar em sala de aula, você não vai carregar aquela Bíblia debaixo do braço. Não dá para usar na prova, evidentemente, né? Na prova não. Mas no dia a dia a gente tem que facilitar. E hoje a gente tem e-books, tem essas videoaulas, tem... Eu sou avesso a resumo num primeiro momento, mas o resumo num segundo momento para revisão é interessante. Enfim, tem tanta coisa para a gente abeberar de conhecimento, só está faltando, eu acho, um pouco de empenho em alguns. Infelizmente, também por conta dessa modernidade, isso tem gerado uma comodidade. É a zona de conforto do aluno, né? Muito grande. O que o aluno quer hoje, na maioria das vezes, é uma apostilinha, que o professor dê a apostila daquilo que ele vai perguntar em prova. Isso talvez seja suficiente para ser aprovado numa prova, mas é insuficiente para se tornar um conhecedor jurídico. Professor, infelizmente o nosso bate-papo vai chegando ao fim. Eu agradeço a sua companhia, as suas respostas aqui maravilhosas no Saber Direito Debate. Muito obrigada. E eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Obrigado mesmo. Bom, o Saber Direito Debate então fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse aí tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis por lá. Já perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.